No texto que nós lemos nesta noite, vai nos trazer uma meditação sobre a vida deste personagem que foi uma grande figura no Antigo Testamento. Moisés é para o Antigo Testamento o que Paulo é para o Novo Testamento. É claro, não estou falando aqui da figura de Jesus, porque Jesus ele é o Senhor, mas eu estou dizendo como homens que foram chamados e escolhidos pelo Senhor. Moisés, ele é o escritor dos 5 primeiros livros e, ao mesmo tempo, é ele quem organiza toda a questão no que diz respeito às leis que estariam fazendo parte do povo de Israel. E foi tão forte esse negócio que essas leis não somente serviram para a nação de Israel, mas é um exemplo para muitas outras nações, tanto os 10 mandamentos, como também as outras leis, que quando fala no conjunto de leis, não se refere somente às leis dos 10 mandamentos, é uma totalidade, se me foge a memória, de 613 leis, porque as leis, elas vão dividir em leis morais, leis cerimoniais e as leis, se me foge a memória, moral, cerimonial e social, se me foge a memória. As leis morais são os 10 mandamentos, as leis cerimoniais é tudo aquilo que dizia respeito ao andamento dos trabalhos, como deveria se comportar os sacerdotes, sumo sacerdote, os sacrifícios, as leis e tudo mais, toda a questão cerimonial. E as leis sociais são aquelas que diz respeito à organização do povo de Israel como nação, como deveria se adequar em meio à necessidade que eles tinham de convivência, no convívio do dia a dia com os outros. Então veja que Moisés, ele é responsável por isto. No Novo Testamento nós temos o apóstolo Paulo, que ele é responsável pela organização do andamento da igreja, como seria a igreja. E aí nas epístolas, de um modo em geral, ele traz traz respostas para as dificuldades e para as perguntas que surgem do bom andamento da igreja. Pois bem, então este Moisés é aquele que foi escolhido por Deus desde o ventre de sua mãe. E os irmãos já conhecem a história de como aconteceu o grande livramento na vida dele, quando o faraó mandou uma lei para matar todas as crianças, principalmente os meninos, e a sua mãe tem uma brilhante ideia de fazer uma arca de junco, colocar aquele menino, e a Bíblia vai dizer que ele era muito formoso, muito bonito, e ao colocar naquela arca de juncos, a filha de Faraó, banhando nas águas do Egito, vê e vai lá e se compadece do menino, e a partir de então ela o adota e é levado para o palácio. E ali Moisés começa a ter uma nova maneira de ser e começa toda uma trajetória na vida deste moço. Quando chega o capítulo 3, Moisés está aqui já bem jovem, não mais aquela criança, mas está aqui Moisés para receber o chamado de Deus, porque na verdade, não na juventude, porque quando ele está no Egito, aos seus 40 anos, Moisés, ele comete aquele homicídio de ver um egípcio querendo maltratar um hebreu e ele toma as dores. É aí que ele mata aquele egípcio e ele corre para não morrer por Faraó. E depois de 40 anos, lá no deserto, chega aqui o capítulo 3. E aqui no capítulo 3 começa o chamado de Deus na vida deste moço. Então está Moisés aqui com seus 80 anos, quando ele vai receber o chamado. Então não era mais um adolescente, mas era alguém que tinha pé no chão, e começa a sua história como grande libertador de Israel. E o versículo de número 1 traz uma mensagem para nós. O versículo, eu poderia dividi-lo em algumas partes. Veja que vai dizer:
e apacentava. É a primeira parte que eu posso dividir deste versículo. E apacentava Moisés. A segunda parte. E apacentava Moisés o rebanho. É a terceira parte que nós podemos dividir deste versículo. Não era o rebanho de qualquer pessoa, era o rebanho de Jetro, seu sogro. É uma quarta parte que nós podemos dividir desse texto. E diz a Bíblia que este Jetro, seu sogro, era sacerdote em Midian. E diz a Bíblia que ele leva o rebanho para trás do deserto, e o texto vai dizer, levando para trás do deserto, ele vem ao monte de Deus, e este monte tem o nome que é o Monte Horebe. Então, observemos primeiramente esse versículo dividido, fatiado desse jeito. E aí o texto vai dizer, e apacentava. Para ser usado por Deus, eu vou entender logo aqui nessa primeira parte, que é preciso estar trabalhando. Deus encontrou Moisés trabalhando. E eu acho interessante é que Deus conta com homens e mulheres que estejam ocupados. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vamos ver vários exemplos de homens e mulheres que foram chamados por Deus e eles vão estar sempre ocupados. E, diga-se de passagem, bastante ocupados. Nós vamos ver um fato bem interessante quando Deus vai chamar Gideão, lá no capítulo de número 6 de Juízes. E Gideão estava malhando o trigo no lagar. E em meio àquela sua ocupação, aparece o anjo do Senhor a Gideão e o chama e o convoca para uma responsabilidade. Lá em 1 Samuel, capítulo 3, nós vamos encontrar o menino Samuel no tabernáculo, trabalhando, envolvido, e lá Deus o chama, o convoca para começar a trabalhar para o Senhor. O Davi, também nós vamos encontrá-lo trabalhando, cuidando de ovelhas. E uma vez envolvido no trabalho, cuidando das ovelhas de seu pai, vem o chamado de Deus para este moço. Mas não para por aí, a Bíblia vai trazer também a história de Eliseu. Eliseu estava arando a terra. E enquanto ele estava envolvido nesse seu trabalho, 1 Reis, capítulo 19, a Bíblia vai dizer que passa Elias. E Elias dá um toque para Eliseu, e Eliseu deixa tudo e vai seguir a Elias. Ele entende o seu chamado, mas ele estava envolvido e trabalhando. Lá no Novo Testamento nós vamos encontrar 4 discípulos que também estavam trabalhando. Eram pescadores. E o Senhor convoca aqueles homens para também trabalhar para a sua obra. Nós vamos encontrar também Mateus. Mateus era coletor de imposto. Um homem que estava altamente envolvido com os trabalhos e ele deixa tudo para estar trabalhando para Deus. Logo nós entendemos pelo texto, queridos irmãos, que Moisés estava apacentando. A Bíblia diz, e apacentava Moisés. Moisés estava trabalhando e Deus chega para ele e diz, é você que eu quero. Porque quem está trabalhando sabe o valor do trabalho. E uma vez sabendo o valor do trabalho, ele vai estar sendo uma bênção trabalhando no reino de Deus. É interessante que Deus não tem nada de bom a dizer para o preguiçoso. Eu não estou falando daquele que está desempregado. Desempregado é uma coisa. Eu estou falando daquele que é preguiçoso, que não bate um prego numa barra de sabão. Aí esse Deus não chama, porque vai ser uma prova. E a Bíblia vai dizer para o preguiçoso em Provérbios 24, 30, 34, que ele deve ter com a formiga. Paulo vai dizer aos irmãos de Tessalônica, em 2 Tessalonicenses 3, 10 a 12, que quem não quiser comer também não trabalhe. Não é assim que diz? Então, sempre quem está envolvido, quem está trabalhando, muitas vezes ocupado e não tem tempo nem de se coçar de tanta atividade, aí Deus acha justamente de chamar esse para o trabalho. É o que acontece com Moisés. E apacentava Moisés
o rebanho de seu sogro. Glória a Deus. Então, primeira parte, eu entendo, Moisés está trabalhando. E é aqui que Deus entra em ação e o texto vai falar claramente. E apacentava Moisés. Não foi qualquer uma outra pessoa, foi Moisés. Aqui está o valor do nome. E o nome de Moisés é respeitado. É respeitado pelo povo hebreu, povo judeu, e é respeitado pela igreja. Glória a Deus. O nome. E nós temos, queridos irmãos, muito que zelar pelo nosso nome, pelo nome que Deus deu. Podemos não ter riqueza, podemos não ter muita coisa, mas nós temos um nome a zelar. E a Bíblia vai dizer lá em Provérbios: mais precioso do que o ouro é o bom nome. Quem tem ouro é bom, quem tem dinheiro é bom, quem tem dólar, maravilha. Mas quem tem um bom nome deve zelar por este nome. E a Bíblia vai dizer: e apacentava Moisés. Moisés é um nome de respeito. Por quê? Eu fico pensando, até esses dias eu estive comentando lá em casa. Por que alguém, quando sai da Assembleia de Deus e quer fundar uma igreja para ele, não coloca outro nome? Ele coloca Assembleia de Deus, não sei das quantas. Assembleia de Deus, comigo ninguém pode. Assembleia de Deus, pega fogo e chega fogo. Por que ele não inventa um outro nome? É porque ele sabe que o nome Assembleia de Deus tem um grande valor e tem respeito. É assim ou não é, irmãos? O nome que eu tenho, o nome que você tem, é o nome que deve ser zelado. Aleluia, glória a Deus. Alguém pode dizer, fulano de tal é pretinho, sabe? Mas é um negro de respeito. E faz até medo quando a gente fala assim, nome de negro, porque pensa logo que é um nome no sentido negativo. Nem dizer mesmo, fulano de tal é assim um assado, mas ele é uma pessoa que vela, e o que ele diz e cumpre. Ele fala e cumpre. Por quê? Porque o nome vai na frente de tudo. Glória a Deus. Então, o nome Moisés representa isso. Eu vi uma certa vez a história de 3 amigos. O nome de um era fogo, o nome do outro era água, e o nome do outro era bom nome. E eles tinham uma amizade muito forte entre si. E houve necessidade de um dia eles se separarem. E diz a história que o fogo olhou para a água e para o bom nome e disse: olhe, nós vamos nos separar. Mas se um dia bater a saudade de vocês e quiserem me ver, aonde tiver fumaça, vocês me acharão. Ali estou eu. A água olhou para o outro e disse: é verdade, também nós vamos nos separar. E se algum dia o fogo e o bom nome tiver saudade de mim, pode cavar a terra. Aonde você estiver, você poderá me encontrar. O bom nome chorou e disse: eu lamento. A partir de agora, nós nos separamos. E quando nós nos separarmos, ninguém poderá mais me encontrar. Porque quem perde o bom nome, não encontra em lugar mais nenhum. Você pode mudar de cidade, pode mudar para onde for, mas se perder o bom nome, alguém mais tarde vai lembrar e vai dizer: é fulano de tal, né? Eu sei. Então, para onde for, vai atrás a má fama. Então, devemos zelar pelo nosso, que irmãos? Bom nome. Aí diz a Bíblia: apacentava Moisés o rebanho. Aleluia. Deus só chama do meio do rebanho. Estou falando de chamado para a obra. Deus chamou Moisés do meio do rebanho. Não adianta querer usar outro subterfúgio. O Senhor sabe onde está aquele que Ele quer. Ele vai encontrar no meio do rebanho. Davi estava com o rebanho e foi lá que Deus o chamou. Moisés estava apacentando o rebanho e lá Deus o chamou. Aleluia. Alguém pode até dizer assim: pastor, me diga uma coisa, uma irmã que não dirige ciclo de oração, não pisa no ciclo de oração, a gente pode chamar para ela ser dirigente de ciclo de oração? Pode não. Uma pessoa que não pisa na escola dominical, dá para ser professor de escola dominical? Dá não.
Alguém que não pisa no culto de doutrina. Dá para ser dirigente de congregação? Dá não. Como é que ele vai ser professor dominical se ele nunca sentou numa classe para ouvir? Como é que ele pode ser um regente de um departamento se nunca veio para um ensaio? Uma dirigente de oração se nunca foi para o ciclo de oração? Mas olha, ela é uma pessoa de bem, isso, mas ela nunca veio, ela não sabe nem para onde é que vai. Daí, quando Deus chamou Moisés para ser pastor do grande rebanho espiritual de Israel, Moisés já estava tomando conta de um rebanho, que era um rebanho de ovelhas, literalmente. Ele já tinha conhecimento como era liderar aquele rebanhozinho. É verdade que ia modificar. Então, Deus chamou do meio do rebanho. Aí a Bíblia diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. E aqui está a necessidade de manter forte os laços familiares. De que adianta receber elogio dos outros e no seio familiar não ter testemunho? A Bíblia diz que ele apacentava o rebanho de seu sogro Jetro. Glória a Deus. Para Eliseu, a Bíblia vai dizer que uma viúva chegou para ele e disse: Eliseu, meu marido, teu servo, morreu, e meu marido, teu servo, temia ao Senhor. Por ele eu dou testemunho, porque todo o tempo que ele esteve vivo, foi um homem de bom testemunho. Então, eu noto a necessidade que, como obreiro, como chamado de Deus, eu preciso ter laços familiares fortes, porque eu preciso ter a base da família para me dar o sustento para quem vai fazer a obra de Deus. E o texto diz que este Jetro, sogro de Moisés, ele é sacerdote de Midian. E aqui tem uma outra coisa interessante para nós. Moisés estava debaixo da autoridade espiritual de Jetro. Verdade que este Moisés agora vai ser uma grande figura, vai ser uma bênção, vai ser um instrumento usado por Deus. Mas diz o texto que ele apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Em outras palavras, ele está debaixo de autoridade. Aleluia! Precisamos aprender a honrar cada vez mais os nossos líderes, aqueles que estão acima de nós. Honrar os nossos dirigentes de congregação, honrar os nossos dirigentes de grupo de louvor, o coordenador dos jovens, o coordenador das irmãs, o coordenador dos senhores, o maestro da banda, aquele que dirige a congregação, aquele que faz a obra de Deus, o pastor da igreja. Diga amém nessa noite. Glória a Deus. Pastor da igreja, ele tem nome sim, mas sempre que se dirigir ao pastor, não é o fulano de tal. Nós vamos, irmãos, ó, os meninos, se arruma tudinho aqui, que o Donizete vai fazer uma visita. Como? O Donizete? Uma vez o irmão chegou para mim assim: ô pastor Donizete, e o Zé Neco? Eu disse: quem? O Zé Neco? Eu não conheço não, o Zé Neco. Eu conheço o pastor José Antônio dos Santos, pastor presidente das Assembleias de Deus. Aí tem alguém que diz assim: não, eu me criei, ele foi aqui de Palmeira dos Índios, a gente se criou junto. O Orisvaldo, quem? Conheço não. Eu conheço o reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, pastor presidente das Assembleias de Deus no estado de Alagoas. Mas nós queremos juntos aqui. Não. A gente precisa entender que estamos debaixo de uma autoridade espiritual. Quem diz amém nessa noite? Glória a Deus. Foi Deus quem assim o fez. Foi Deus quem escolheu. Ele pode ser alto, pode ser baixo, pode ser bonito, pode ser feio, pode ser gordo, pode ser magro, pode ser o que for. Mas Deus escolheu é a autoridade espiritual e pronto. Glória a Deus. No serviço militar é do mesmo jeito. Ai do militar que queira se dirigir ao seu comandante chamando pelo nome, somente pelo nome, e não chamar o general ou seja lá qual for a patente dele.
Ao respeito na igreja do Senhor. Por isso a Bíblia, ela é bem clara. Jetro, seu sogro, aí vai dizer, sacerdote em Midian. Alguém está entendendo o que estou falando? Glória a Deus. É importante nós observarmos isto. E a Bíblia vai dizer que nós devemos respeitar, honrar os nossos líderes, em especial os nossos pastores, porque Hebreus capítulo 13, versículo 17, vai dizer que são eles que velam pelas nossas almas, como sendo aqueles que eles vão dar conta. Hebreus 13, 17. Está aí na tela. Vamos ler juntos? Vamos? Glória a Deus. Obedecei a vossos pastores, e o que mais? E sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam, que irmãos? Com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Aleluia! A igreja tem que velar, honrar os seus pastores. Pastor, está acontecendo alguma coisa com o senhor? Comigo eu estou em paz, mas eu preciso ministrar a palavra de Deus, porque hoje eu estou aqui, amanhã não. E como vocês têm cuidado dos pastores que por aqui têm passado, e de mim têm cuidado, continue cuidando de tantos quantos venham passar por este lugar. E venham cuidar também dos dirigentes das congregações, cuide deles. Aleluia, glória a Jesus. Aí a Bíblia diz que este Moisés, que apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, levou o rebanho para trás do deserto. Isto fala do valor do devocional. O rebanho do Senhor só está seguro quando está por trás do deserto. Ele poderia muito bem pegar o rebanho e dizer, sabe uma coisa? Eu tenho pastores auxiliares que me ajudam aqui, e ele pode ficar aqui tomando conta deles, e eu vou ver uma visão que está acontecendo, um negócio que está acontecendo. Ele disse, não, eu preciso pegar o rebanho e colocar no lugar seguro. Glória a Deus por isso. E o texto diz que ele, quando faz isso, leva o rebanho para o deserto. Aí o texto diz, o rebanho atrás do deserto, e ele vai, no caso aqui, veio ao monte de Deus, a Horebe. E o monte de Deus aqui fala do lugar do verdadeiro encontro com Deus. Horebe é sinal de intimidade com o Senhor. Horebe é o monte de Deus, é o monte onde Deus teve um encontro, e um encontro que marcou a vida de Moisés. Cada um de nós tem um lugar onde Deus teve um encontro conosco. O encontro espiritual no dia da nossa aceitação com Ele como nosso Salvador, mas também tem um lugarzinho onde Deus já em algum momento teve um encontro com você, que lhe falou alguma coisa, que o chamou, que revelou algo. Para Moisés, este monte aqui é um dos montes que vai marcar a sua vida. Lá na frente vai aparecer alguém mais, outros mais, mas este monte Horebe aqui, que me se foge memória, é o mesmo monte Sinai. Este monte aqui é um monte que marca a vida de Moisés. Ele tem um encontro com Deus. Deus quer ter um encontro comigo e com você. Seja aqui no santuário, seja em casa, no quartinho da oração, Deus quer ter um encontro, Ele quer revelar coisas grandiosas. Deus ainda fala, não fala, irmãos? Deus ainda revela, aleluia. Deus se revelou a Moisés lá no Horebe, e Deus não precisa mais de montes, Deus precisa de corações sinceros. Alguém chegou para Jesus e disse assim, olha, é aqui que o povo adora ao Senhor. Jesus disse assim, não é aqui, nem ali, nem acolá. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Verdade é que o lugar gostoso de ouvir a voz de Deus é aqui. Porque muitas vezes em casa é uma luta, é uma tribulação, e toca o telefone, e o menino grita do canto, o papagaio de outro, o cachorro lá dali, mas aqui não, aqui é eu e Deus. Amém. E quando você vir para a igreja e quiser orar para ninguém tocar em você, aí você chega e não sente assim do lado do banco não. Você senta bem encostado na parede, porque ninguém vai querer passar por cima das suas pernas e tirar a sua atenção. Fique no lugarzinho,
Fique no meio do banco, porque quem entrar de um lado ou de outro, entra e não vai tocar em você. Você vai estar lá conversando com Jesus. E os meninos da banda, quando chegar, não fique mexendo nesses instrumentos, não, que tira a nossa atenção. O momento da oração é um momento tão sagrado. É um momento tão gostoso. Se você bem soubesse, quando você chegasse na igreja, na hora da oração, e os irmãos estivessem ali orando, muitas vezes não está falando nada, mas eu já vi alguém chegasse na oração, esse banco, no entanto, que ele é fofinho, mas assim, aqueles bancos de madeira, alguém chegar, parece que chega com raiva. Aí ele pega a Bíblia e faz assim. Vai dar um susto tão grande, que você está conversando com Jesus, dá vontade de você olhar assim e dizer umas coisas, assim, Jesus me prenda, Jesus. Aí para voltar à espiritualidade, mais uns 10, 15 minutos. Por causa de um abençoado que não respeitou meu momento de conversa, de encontro com Jesus. E o Senhor Jesus, ele vela tanto por este momento, que Maria estava aos pés do mestre, e Marta, tribulosa, lá com a comida, com feijão, com arroz, a farofa, o frango, o cuscuz. Lá vai ela para Jesus. Jesus, não te incomodas que Maria, minha irmã, me deixe só e fica aqui aos teus pés? Aí Jesus vai dizer, Marta, Marta, tu estás ansiosa, preocupada com tantas coisas. E Maria escolheu o que, irmãos? A melhor parte. E não vai ser tirada. Em outras palavras, não toque nela não, deixa ela aqui nos meus pés e volte para tomar conta das suas panelas, que vocês só querem saber de panela, vá tomar conta das panelas, mas deixa Maria aqui nos meus pés. Oh, glória a Deus. Moisés chega aos pés do Senhor, ele vai para o monte de Deus, ele vai para Horebe. E quando ele chega em Horebe, aí vai acontecer algumas coisas interessantes. 3 coisas acontecem com Moisés quando ele vai a Horebe. Ele deixou o rebanho no deserto e foi ao monte de Deus, ele foi a Horebe. E lá em Horebe, 3 coisas aconteceram com Moisés. Primeira coisa, lá em Horebe, Moisés viu. Segunda coisa, em Horebe, Moisés ouviu. E terceiro, lá no deserto, ou seja, lá no Horebe, Moisés fez. Ele viu, ele ouviu e ele fez. Que foi que Moisés fez, irmãos? Foi que Moisés aconteceu com Moisés lá no Horebe. Primeiro o quê? Ele viu. Primeiro o quê, irmãos? Viu. Segundo ele fez o quê? Ouviu. E a terceira coisa foi o quê? Ele fez. E lá no Horebe Moisés viu. Versículo de número 2. Veja que coisa interessante. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Saiba, os irmãos, que quando a Bíblia vai falar de anjo, vai trazer vários tipos de anjo. Lá no livro do profeta Isaías, vai falar de serafins. Lá no Gênesis, quando peca Adão e Eva, que é expulso do jardim, aí vai aparecer um outro anjo lá com a espada fumejante. Como é o nome dele? Me ajuda aí. Um querubim com a espada para lá. Então a Bíblia vai falar de serafins, de querubins, vai falar de anjos comuns, vai falar de Miguel, de Gabriel, mas também no Antigo Testamento a Bíblia vai falar do anjo do Senhor. Veja bem, apareceu-lhe o anjo do Senhor, e nessa tradução o anjo está inclusive em letra maiúscula, porque este anjo aqui não é um anjo comum, é a aparição de Cristo. Alguém vai dizer assim, é uma teofania. É a aparição de Cristo já no Antigo Testamento. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Aí diz a Bíblia, e olhou, e eis que ardia, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Lá no Horebe, lá no Monte Horebe, primeira coisa que acontece com Moisés, Moisés viu. Aleluia, Moisés viu. E o que é que Moisés viu? Ele não viu um templo suntuoso, ele não viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, não, nada disso. Ele não viu Shekinah, não viu glória, não viu nada disso. Ele viu uma sarça. Diga de passagem, um arbusto, um negócio lá que ninguém dava valor. Ele viu aquela sarça, mas o negócio não era a sarça. O negócio é que a sarça estava pegando fogo. A Bíblia diz, apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça.
E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Aí ele diz: me virarei para lá, versículo 3. E Moisés diz: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Como é que pode ser um negócio desse? Um negócio seco aqui no deserto. E o primeiro fósforo que bater já está pegando fogo, já está incendiando tudo. E ela, na verdade, está incendiando. Ela, na verdade, está ardendo em fogo aqui. Mas ela continua do jeito que está, ela não está se queimando. E ele diz: me virarei para lá e verei esta grande visão. Aleluia! Deus tem suas formas de nos atrair. Deus tem umas maneiras, sabe, bem engraçadas de trabalhar conosco. E ele chama a atenção de Moisés. Ei, olha cá, olha para mim. Opa! Ele chama a atenção de Moisés em meio a esta visão. E aí, no meio desta visão, Moisés se vira para ver aquilo que é que está acontecendo. Aleluia! Alguém vai dizer que aquela sarça seria um símbolo de Israel. Mas mais tarde chega alguém que vai dizer: aquela sarça nada mais, nada menos é do que um símbolo do próprio Moisés. Era Deus dizendo para Moisés: Moisés, tu és essa sarça. Por quê? Porque esta sarça, ela é frágil. Essa sarça não tem muito valor. Mas só que Deus achou por bem de se manifestar naquela sarça. O texto é claro quando diz: e o fogo e o Senhor se manifestou, e o Senhor apareceu em uma chama de fogo no meio de uma sarça. O Senhor estava querendo dizer para Moisés assim: Moisés, essa sarça que está aí pegando fogo, ardendo em fogo, mas não se consome, isto é você, Moisés. Você é frágil. Você pode até dizer que não é ninguém, mas quem vai lhe capacitar sou eu. Sou eu que vou lhe dar poder, sou eu que vou te chamar, sou eu que vou te dar graça, Moisés. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes nós queremos dizer que não podemos fazer obra de Deus porque somos isso, aquilo outro. E apresentamos desculpas e mais desculpas. E Deus está dizendo para mim e para você: você é apenas uma sarça. Mas não se preocupe, o fogo quem manda sou eu. O poder quem manda sou eu. Sou eu que capacito Moisés. E a primeira coisa acontece: Moisés viu. Mas não somente viu, Moisés também ouviu. Versículo de número 5, Moisés começa a ver tudo aqui dali. Versículo 4 vai dizer que Deus brada do meio da sarça e diz para ele: tira a sandália dos teus pés, não chegue. Versículo 5 já diz: não te chegues para cá, tira o sapato de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Aqui vai falar da reverência que devemos ter quando chegamos para ouvir Deus falar conosco. Glória a Deus. Deus não admite irreverência. Se algo que faz parte do culto cristão é a reverência à presença de Deus. Muitas vezes nós vamos para uma reunião social, está falando lá, seja lá quem for, e você fica ali, não se levanta de maneira nenhuma. Fica enturido, se for o caso, mas não se levanta. Mas na casa de Deus é diferente. E dá uma mijadeira, e dá uma sede, e dá vontade de ir aqui, dá vontade de ir ali. E o texto está me dizendo que o Senhor chegou para Moisés e disse: não te chegues para cá, tira o sapato de teus pés. O lugar que tu estás é terra santa. Paulo vai trazer uma revelação, irmãos, maravilhosa. 1 Coríntios capítulo 11, se me foge a memória, ele vai dizer que devemos ter muito cuidado, porque os anjos de Deus nos assistem nos nossos cultos. Se você tivesse a oportunidade de que seus olhos fossem abertos, você ia ver os anjos de Deus aqui. E nós temos que ter cuidado, porque os anjos de Deus, eles são muito santos. A Bíblia vai dizer que um tal de Balaão, que começou a espancar uma jumenta, e a jumenta viu o anjo e Balaão não viu. E o anjo estava com a espada na mão, não era assim, não era?
Estava com a espada na mão porque ia fazer alguma coisa com o profeta, com aquele falso profeta. E o profeta não viu, mas a jumenta viu. E é interessante que nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos. O lugar onde nós pisamos, este lugar aqui, não é qualquer lugar. Quando você vem para a igreja e der vontade de beber água, beba água. Se quiser trazer o copinho para dentro da igreja, traga. Mas pelo amor de Deus, não deixe o copo aqui dentro. Pega o seu copinho quando terminar e leve e coloque lá no lixeiro. Quando se fala isso, é falta de reverência. Por que lá na sua casa você não deixa em qualquer canto? A sua mãe grita logo no seu pé do ouvido. E aqui é pior do que a sua casa? Porque quando vai para um outro estabelecimento, deixa lá qualquer canto, alguém está de olho e diz, pega o papelzinho e coloca no lixo. E aqui na casa de Deus? A casa de Deus é lugar de reverência. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou dizer nessa noite tudo, eu vou dizer, mas vou mesmo. Ai, irmãs, vem para a oração, que coisa linda, ore por mim, minhas irmãs, ore quando vem para a oração. Agora que eu terminar aqui a oração, desliga os ventiladores. Fecha a janela. Ô pastor, a gente tem feito, Deus te abençoe, mas eu já peguei umas vezes aqui o ventilador ligado. Não foi ninguém que veio dizer para mim, não, fui eu mesmo que vi. Usou, deixa do mesmo jeitinho. Usou o banheiro. É banheiro, irmãos, é banheiro, mas é banheiro da casa de Deus. Se faltou água, não tem problema, aí não tem jeito não. Mas aqui, graças a Deus, tem umas caixas que estão funcionando. Usou, dá descarga. Eu vou dizer, irmãos, porque é papel meu, é papel meu. E é normal, é o dia a dia nosso, homem e mulher. A mulher está no seu período mensal, vai usar o banheiro. Por que não deixar tudo limpinho lá? E não é para pegar o negócio lá e colocar dentro do bacio sanitário, não. Enrola no papel higiênico, coloca lá dentro do lixeiro. Isso fala de higiene, fala de zelo por aquilo que é meu e que é nosso. Tudo isso aqui é de vocês. Tudo isso aqui, ó, se você fazer assim, ó, tem cheiro de dízimo. Tudo é cheiro de oferta. Não vem R$1 nem da prefeitura, nem do estado, nem da federação. É tudo nosso, dízimo nosso. Glória a Jesus. Então, usou. Eu vou deixar do mesmo jeitinho. O homem é educado, a mulher é educada. Quando entra no lugar, ele usa e deixa do mesmo jeitinho. Alguém me disse, mas não passou ninguém por aqui. Eu fui dirigente de uma igreja que no dia da minha posse, aí foi a outra igreja também, para aquela outra congregação em Maceió, e quando chegou lá, foi um labafero tão grande. E eu disse para minha esposa, o que foi que houve? Disse, Dona Izé, tu não sabe do labafero que foi. É porque no banheiro tinha sabonete, tinha absorvente. O que você pensasse, tinha até perfumezinho lá. De tão chique que era. E as irmãs tiravam foto, ficava assim tudo, de tanta coisa bonita que tinha. Eu disse, glória a Deus. O povo que foi educado para aqui e dali. Em outros cantos, irmãos, se a gente chegar, aí ver um negócio desse assim, é meu, é nosso, né? Glória a Jesus. Não! Tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu estás é o quê? Terra Santa. Amém. Está lá para usar, vou usar. Se houver necessidade, vou usar. Vou usar, que é meu mesmo. Mas se não tiver necessidade, vou deixar que outro venha e vai precisar de usar. Posso continuar nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Então Moisés, ele primeiro viu, e agora ele está ouvindo Deus dizer para ele, Moisés, você foi atraído aqui pela sarça que está pipocando aqui, e agora você chega aqui, então tira o sapato, porque eu tenho uma mensagem para você. Versículo número 6, e disse mais, eu sou o Deus de teu pai. Como não no pai dele? O Deus de Abraão, o que mais? O Deus de Isaac, e o que mais? E o Deus de Jacó. Aí a Bíblia diz que Moisés, quando ouviu a voz de Deus, ele fez isso, ele encobriu seu rosto. Ele cobre aqui o rosto, porque ele fez o que, irmãos? Temeu olhar para Deus.
Espera ainda, mas a Bíblia diz que não era um anjo? Olha aqui o negócio. Não era um anjo comum, aqui era Deus. Ele cobre a cabeça aqui, cobre o rosto, ele vencia um negócio que aqui não é qualquer coisa não. Aqui é a casa de Deus, aqui o negócio é sério. Jacó vai dizer, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Aleluia! A reunião mais simples que nós temos na igreja, seja até um ensaio. O negócio é sério, glória a Deus. Pode estar apenas 2 crentes aqui, dando glória a Deus, um pregando, outro cochilando, mas Jesus está aqui. Deus está neste lugar, Ele cobre o seu rosto, Ele cobre aqui e diz que Ele tem meu olhar para Deus. Aleluia! Moisés ouviu quando Deus diz, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de promessas, Moisés. Eu prometi que o meu povo desceria ao Egito e que eu tiraria o povo do Egito, Moisés. Eu sou Deus de Isaac, o Deus de Isaac é Deus de milagres. Eu estou mostrando para você aqui um milagre, porque eu sou Deus de milagre, eu serei milagre na tua vida, Moisés. E eu sou Deus de Jacó, Deus de livramento. Eu sou Deus que sou refúgio, Moisés. Aleluia. Moisés tem meu olhar para ele. Mas em meio a tudo isso, chega o momento de Moisés fazer a parte dele. A Bíblia vai dizer que na hora de Moisés, quando ele viu e ouviu, ao invés dele se render ao Senhor, Moisés começa agora a apresentar desculpas para o Senhor. E o capítulo 3, versículo 11, nós vamos encontrar Moisés dizendo para Deus: quem sou eu, Senhor, que vá a Faraó e tire o Egito, e tire do Egito os filhos de Israel? Ele vai apresentar desculpas. Na nossa maneira de falar, na nossa maneira de falar, desculpas esfarrapadas. Porque Deus está mostrando para Moisés, Deus está falando para Moisés, Moisés, eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo, Moisés, o meu povo está lá e eu quero tirá-lo, Moisés, eu vou levar para um lugar grande, você é o escolhido, Moisés. Aí Moisés diz assim, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Isso aqui, sabe como é que se chama? Aquela pessoa que tudo quanto é para fazer, ele não sabe, sempre são os outros que sabem. Ele é pequeno, ele é simples. Eu não, Senhor, manda outro. Eu não, Senhor. Não dá para mim fazer, meu Deus, e dirigir aquela congregação. Misericórdia. Qual é misericórdia? Meu Deus, e pregar para o prefeito da cidade? Qual o problema? Ele é um ser humano tal qual você. E pregar para o juiz? Misericórdia, Virgem Maria, vou não, pastor. Qual o problema? E para Faraó, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Glória a Deus. Eu já vi gente tão simples, quando o presidente dá aquelas paradinhas lá no palácio. O camarada tão simples, entrega a mensagem lá para o cabra velho e tem que ouvir. Quem sou eu? Aí no versículo de número 13, aí Moisés vai dar outra desculpa. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram os filhos de Israel, lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem, qual é o seu nome? O que é que eu vou dizer? Irmãos, Moisés já tinha intimidade com Deus. Mas agora Moisés está dizendo assim, Senhor, qual é o teu nome? Espera ainda, tanto tempo você me conhece e você não sabe qual é o meu nome? Aleluia! Versículo de número 1 do capítulo 4. Olha, Senhor, tem outra coisa. Disse, vamos lá, versículo capítulo 1, versículo 4. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Versículo 2, glória a Deus. E o Senhor disse, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele vai dizer, solta a vara, e a vara se transforma em uma cobra, numa serpente. Ô irmão, não tem neguinho na face na terra que gosta de ver cobra. Eu sou um dos tais, glória a Deus.
Viu a cobra, quando ele viu a cobra, ele disse: Moisés, pega pela cauda da cobra. Se fosse eu, tinha corrido até hoje, ainda estava correndo. Cobre, pega, porque não. E ele, quando pega, se transforma na vara novamente. Mas, Senhor, eles não me ouvirão. Senhor, Senhor, Moisés, olha a tua mão, coloca no teu seio. Ele coloca. Tira a mão, Moisés. Quando tira, diz que a mão estava leprosa. Coloca novamente, Moisés. Quando coloca, aí diz a Bíblia que a mão voltou ao normal. Ele vai dizer: quem foi que fez a mão? Quem foi que fez a boca? Versículo 8, coloca aí. Quem foi que fez isso? E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Versículo 9. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouça a tua voz, tomarás das águas do rio. E aí começa Deus mostrando para ele como deveria ser as pragas do Egito. Mas Moisés está dizendo aqui: Senhor, se eu for, os anciãos não crerão em mim. Eu sou pequenininho, eu nasci aqui, eu sou desse jeito, porque eu sou assim. Crente, se Deus chama, ele se responsabiliza. Aleluia. E quando Deus coloca algo em nossas mãos, é porque ele confia em nós. Deixa de ser frouxo. A Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. Primeira careta, quer entregar aquilo que Deus colocou em tuas mãos? Deixa de ser frouxo, rapaz. Deus não conta com frouxo. Não, mas alguém fez uma careta para mim. Qual o problema? E eu vou me preocupar? Se eu fosse me preocupar com careta, eu não estaria aqui, irmão, sendo pastor em Palmeira dos Índios. Eu já trabalhei com alguém que passava por mim, me abraçava, me cheirava, dizia: oh, você é uma bênção. Tem hora que ele passava por mim, não dava nem tchau, nem oi. Quando ele me abraçava, eu abraçava, sorria, glória a Deus. Quando estava na lua e não falava, eu estou na lua também. Não falo, fazer o quê? Já fui pastor em igreja, de ter crente que passava no outro lado da rua. Quando vinha que eu via, crente da minha paróquia. Quando vinha passando do outro lado, fazer o quê? Mas na hora de casar, o pai chegou para mim e disse: pastor, o senhor faz o casamento da minha filha, daquela que veio no meio quando passou para o outro lado? Faço. E no dia fiz um discurso lindo, e disse: está casado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e abençoei. Eu vou me preocupar com isso, Deus me chamou para fazer a sua obra. Mas pastor, eu preciso ter sangue de barata? Não, precisa ter chamado de Deus. É ou não é, irmãos? Glória a Deus. Dá alguém dizer umas verdades mentirosas, e no dia do aniversário chega: meu pastor, eu te amo, trouxe o presente da Boticário, glória a Deus, vem para cá, vou usar, amém. Fazer o quê? Faz parte. Moisés, Deus está te chamando. Aí no capítulo 4, versículo 10, Moisés vai dar outra desculpa. Vem o versículo 10, vamos ler juntos. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Alguém vai dizer que Moisés era gago. Não sei se era. O que é mais comum é que Moisés passou 40 anos tomando conta de ovelha. E no ouvido de Moisés, ele só ouvia o balido lá das ovelhas. Isso, por aí mesmo. Está meio desafinada essa ovelha aqui, mas era por aí mesmo. Está mais parecendo o balido de um bode, mas é por aí mesmo. Esse bé assim, meio desafinado. Então, era isso, 40 anos, irmãos, ouvindo só aquele negócio. Sai do Brasil, vai lá para outro país e passa 40 anos só falando a língua dele. Quando você volta para cá, aí fica uma mistura na cabeça da pessoa, você não sabe o que é que fala. Aí Moisés, possivelmente, ele está dizendo: Senhor, eu passei 40 anos falando outra língua, falando outro negócio lá, ouvindo o barulho das ovelhas. Eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua. Senhor, versículo 11. E disse-lhe o Senhor, lê esse negócio aí, qual foi a resposta de Deus para Moisés? Tem desculpa não, viu, Moisés?
Quem fez o mudo foi eu. Quem fez o surdo foi eu. Quem fez o que tem visão de águia fui eu. E quem fez aquele ceguinho que fica assim, aquilo assim, foi eu também que fiz. Eu fiz tudinho. Glória a Deus. O Senhor, fui eu quem fiz. Sou eu. E se ele fosse gago, ele disse, até o gago, quem fez foi eu. O gago pode ter dificuldade de falar uma palavra, assim, uma frase comprida. Aí Deus dizendo, já que você está dizendo que é pesado de língua, você vai dizer para o povo somente isso, eu sou. Eu quero ver qual o gago não fala isso. Uma frase difícil de falar, ele tem dificuldade. Eu sou. Qualquer um diz, irmão, até a criancinha. Até o Eliezer, chega em casa e pergunta para ele, diga assim comigo, pai, eu sou. Ele vai passar a noite toda no pé de vocês dois, eu sou. Deus está dizendo, você não sabe falar não, você vai dizer somente isso, eu sou. Quem te enviou? Eu sou. Quem é ele? Eu sou. E qual é a mensagem? Eu sou. Glória a Deus. Foi assim que a Assembleia de Deus chegou no Brasil, irmãos. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, prepara o homem e leva para o céu. Era a mensagem da Assembleia de Deus. Hoje tem uns sermões assim bem chapiscados, alguém que prega aquela coisa bonita, e tô cheio, mas a mensagem antigamente era essa, eu sou. E nesse negócio de eu sou, Jesus curava, Jesus batizava, é somente isso. Não precisa muito enfeite, se Deus tem chamado na tua vida, é só isso. Aleluia. Agora a verdade é que também tem que deixar a preguiça de lado, né? Tem que ir mergulhar na palavra e tem que ir buscar alguma coisa. Jesus salva, mas eu tenho que mostrar o caminho da salvação e trazer um negócio bem bonito. Glória a Jesus. Feijão vai ser sempre feijão. Agora, quando coloca lá uma verdurinha, o negocinho fica gostoso. Então, você ouvir uma mensagem que tem um negócio assim diferente, é gostoso. É Deus dizendo para Moisés, Moisés, eu sou com a tua boca, Moisés. Moisés. Aí o versículo de número 13, Moisés vai dizer uma coisa, irmão, que é perigoso. Vamos lá, versículo 13, estou terminando, versículo 13. Ele, porém, disse, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Ele está dizendo, eu não. Mas Moisés, eu já te mostrei tudo, Moisés, e você ainda está com prosopopeia. Você ainda está com conversa. Veja o versículo seguinte, o que acontece com Deus. Então fez o quê? Se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Diga, misericórdia. Quando Deus nos chama e a gente fica com essas ladainhas. Eu não quero não. Aí Deus disse assim, pera ainda. Deus se ira, irmãos. Está aqui, ó. Se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. É paciência de mãe. Vem cá, menino, faz isso. Vem cá, menino, vou já. Olha, a comida está aqui, menino. Estou indo, manhã. E lá na internet. Estou indo, manhã. E amanhã, daqui a pouco, ela dá um grito. Vem. Aí, pronto. O camarada vem fervendo. Foi o que aconteceu com Deus. Disse assim, vem, Moisés. Moisés é assim, Moisés. Moisés desse jeito, Moisés. Moisés é assim. Moisés. Aí Moisés diz, Senhor, manda outra pessoa. Alguém que fale melhor do que eu. Aí Deus se irou. Irmão, não deixe Deus se irar, não. Deixe não. Glória a Deus. Quando Deus colocar alguma coisa no teu coração para fazer, faz. Não se preocupe, não. Se A ou B vai falar, que fale. Quando a fachada estava do jeito que estava, alguém falava. Quando está desse jeito, alguém fala. Alguém disse assim, a lembrança de fulano de tal. A lembrança de fulano de tal não é a fachada, é o que está aqui no coração, são as mensagens. Fica aqui. Alguém olha assim e diz assim, como está bonito. Outro diz assim, também os crentes são ricos. Outro passa e diz assim, também não paga imposto. Outro vai dizer, pastor, faz isso. E eu vou me dar conta disso, glória a Deus, eu vou fazer. Amém, irmãos? Se fizer, apanha. Se não fizer, apanha. Então é melhor fazer e apanhar. Glória a Deus. Senhor, usa outro. Eu não, Senhor. Volta ao versículo 13. Volta ao 13. Ele, porém, disse, Senhor. Sim não, Senhor. Envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Aí o Senhor disse, tá bom. Arão, teu irmão. Irmãos, o negócio era com Moisés, não era com Arão.
Ei, o negócio é com você, não é com Arão. Deus chamou você. Se acovarde não. Ô Jesus, obrigado por essa palavra hoje à noite. Obrigado, Jesus. Agora eu estou entendendo porque Deus me deixou, não deixou. Eu tinha preparado negócio para uma coisa e Deus disse, é isso. Hoje eu estou entendendo. Agora foi que eu entendi. Glória a Deus. Se Rafael estivesse aqui, ia dizer, agora eu sei porque Deus está falando isso. Deus te chamou. Não deixa Deus apertar, não. Eu conheci a história de um missionário, Rio Grande do Norte. Não vou dizer o nome dele, não. Rio Grande do Norte. Deus o chamou para missões. Homem rico. E ele disse para Deus, Deus, para ir para missões não dá não, Senhor, minhas empresas. Eu sustento um missionário, eu sustento. Eu tenho condição de sustentar. Deus disse assim, não quero teu dinheiro, eu quero você na obra missionária. Mas Senhor, não posso. Com quem vou deixar minhas empresas? E deu desculpa. E Deus disse, é você que eu quero. E ele disse, eu não. Pastor, o presidente chegou para ele e disse, meu filho, Deus tem falado alguma coisa comigo, com você para missões. Ele disse, pastor, esqueça esse negócio. O senhor sabe que eu sou empresário, muito sucedido, bem sucedido, e não dá para eu ir. Aquele pastor chama a esposa, chama os filhos e vai para uma praia deserta. Tomar um banho de mar. Os meninos estão por ali brincando, praia rasa. Daqui a pouco, caçulinha. A cordinha do coração. Escapuliu dos olhos dele, da mãe, ninguém sabe como. Veio uma onda e, engoliu o menino. Procurou o menino e até hoje nunca encontrou. Aquele homem ficou em estado de loucura. A mãe nem se fala. E ele vai para um culto e ele chega no culto arrebentado e chorando e gritando. E Deus usou um profeta e diz, tomei o teu primeiro e vou tomar um por um. Um por um. Porque não queres obedecer a minha voz. Aquele homem se jogou. E quando se jogou diante de Deus, ele disse, Deus, tenha misericórdia. Deus, tenha misericórdia. Deus, tenha misericórdia. Se é assim, eu vou. Aí Deus diz, era para ir com tudinho. Mas vai com menos um, porque eu tomei que é meu. Eu dei e eu tomei. Ele está comigo. E eu ouvi da boca do missionário. Foi dele mesmo que eu ouvi. O Senhor disse a Moisés, é você. Ele disse assim, eu não. Envia com quem você quiser. Aí Deus se ira e disse assim, então vou chamar teu irmão. Ele vai ser profeta e você vai ser Deus. Você fala e ele interpreta. Irmão, mas esse Arão deu dor de cabeça para Moisés. Porque não foi Arão, foi Moisés. Esse Arão, um dia Moisés está lá no monte e Arão está lá no pé do monte. Moisés lá em cima e Arão embaixo. E o povo começou a apertar. Esse Moisés desapareceu. Esse Moisés ninguém sabe quem é. Esse Moisés não volta mais. E faz um Deus que a gente veja. Aí Arão se viu apertado. Pense num bicho frouxo. Tragas aqui os brincos. Pense, irmãos, os batistas, tudo, pegaram os brincos e levaram, e os presbiterianos pegaram as voltas, levaram tudo. Glória a Deus. E até os assembleianos também, que gostam dessas coisas. Aí pegou e deu tudo para Arão. Aí pegou os brincos, as voltas, os ouros, as pendências, tudo que tinha assim de ouro. Aí ele pega e faz um bezerro. Já lê na Bíblia, está na Bíblia, tá? Não é heresia não, né, irmãos? Está na Bíblia, tá? Não está batista não, pelo amor de Deus, estou brincando, viu? Meu amor, meu carinho pelos batistas, amo de coração. Então, ele pegou lá os brincos, aquelas coisas e aquelas coisas de ouro, e fez um bezerro, e traz o bezerro, e coloca no povo, e o povo agora, esse é o nosso Deus, é o nosso... O Arão, que ele não era para ser. Está lá. Aí Moisés, quando desce, ele disse, Arão, que negócio é esse, Arão? Aí ele disse, Moisés, eu peguei o negócio aqui e joguei no fogo. Quando eu joguei no fogo, o fogo me devolveu. Aí voltou desse jeito.
Pense num obreiro mentiroso. Era o auxiliar de Moisés. Pense na praga. Mas ele dizia assim: eu não, Senhor, envia quem tu quiser enviar. Aí Deus disse: Arão, agora tu vai sofrer na mão de Arão. Moisés tem um problema lá na frente, aí casa lá com uma pretinha. A Zípora, não sei o que foi, quando você morreu, alguma coisa para lá, aí ele casa lá com a pretinha lá. Uma cuxita, uma africana. Aí Miriam e quem? Arão. Olha lá, aquele que não foi Moisés, não foi Deus quem chamou. O chamado foi Moisés. Mas eu quero, Senhor, porque eu sou fraco, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí quando aparece lá, aí ele disse: Moisés, tu pensa que só tu és profeta, é? Se Deus fala por ti, fala por nós. Você assim. E começou aquela briga de irmão com irmão. Aí Deus dizendo lá do céu: está entendendo, Moisés, que o chamado era teu? Agora sofra. E sofra caladinho, para você aprender. Quando eu falar com você, você bater continência e dizer: sim, Senhor. Sim, Senhor. Alguém entendeu alguma coisa nessa noite? Glória a Deus. Se você quiser tomar essa mensagem como uma ameaça, o problema é seu. Se você quiser tomar essa mensagem como um chamado de Deus, o problema é seu. Eu sei que esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração quando era outra coisa, mas Deus disse: vá por este caminho. E diga para os frouxos para ser homem. E ser mulher, se for mulher. E ser homem, se for homem. Que Deus não conta com frouxo. Está na Bíblia isso ou não está? Diga aos covardes e medrosos que... Então deixe de ser frouxo. Faça a obra de Deus. Aquilo que Deus te mandar fazer, faça. Agora faça com segurança. Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Foi bom vir à casa de Deus hoje? Nem para receber aperto. Mas tinha um irmão lá na serraria que dizia: manda mais, Jesus. Está gostoso. Como é que faz a ovelha? Como é que faz a ovelha? Ah, pronto, está desafinado assim. Mas é desse jeito mesmo, glória a Deus. Quem precisa das orações? Ore pela família do pastor, dos obreiros que fazem a obra de Deus. Aleluia. O presbítero Heraldo vai orar por nós em nome de Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar por a bênção desta noite, Senhor, poder ter chegado aqui para ouvir a tua palavra. Deus abençoe a vida de cada um dos teus filhos, Senhor, que aqui chegaram, Senhor, que possamos sair daqui nesta noite fortalecidos por tua palavra. Deus, ajude a cada um de nós, ó Deus. Em nome de Jesus, te pedimos esta bênção, que ela venha sobre nós, Senhor. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos nós dizemos. Deus abençoe, meus irmãos. Vão em paz, em nome de Jesus.